não sei se foi isso mesmo que você me perguntou. Há pessoas que ficam também assim, muito preocupadas, né? Porque, por exemplo, eu não vou denunciar porque eu sou muito mais revoltado e aí ele vai ter uma ira gigantesca e ele vai querer se voltar contra mim. E aí eu já vi gente falando que a lei não é tão eficaz, que eu até ter medida protetiva, mas quando alguém for perceber alguma coisa já vai ser tarde, já vou estar morta. E talvez acho que o medo ainda é o que impede, né? Infelizmente, a gente não tem a condição de colocar um policial na frente de cada casa onde acontecem esses abusos. Então, essa é uma realidade. Uma coisa é a teoria, né? Outra coisa é a realidade. Então, a mulher ela precisa avaliar esse risco mesmo. O cara não está nem aí se ele for preso. Ele já foi preso 500 vezes. Isso para ele é banal. Ele não está nem aí para a ordem do juiz. Então, realmente, a gente precisa de uma outra forma. Levar essa mulher para uma casa-abrigo, que é um local que ela fica escondida, digamos assim, né? Nem os próprios policiais sabem onde fica essa casa-abrigo. Ela muda de tempo em tempo para a proteção da mulher. Então, essa questão a gente precisa avaliar no caso concreto, né? Qual é a medida mais adequada para aquele caso concreto? Mas o que a gente vê, eu trabalho em delegacia, é que a mulher que não denuncia, ela entra num ciclo de violência. Porque a sensação de impunidade daquele agressor, ela é reforçada. Então, hoje eu te xinguei. Amanhã eu quebrei suas coisas. No outro dia eu disse que se você não for minha, não é de mais ninguém. Aí eu te vi na rua conversando com outro cara. E eu te falei, olha, não brinca comigo. Aí eu quebro o teu braço. No outro dia... Então, é um ciclo que vai crescendo porque a mulher vai consentindo com aquela violência e vai empoderando aquele agressor, porque ele vai entendendo que ela não vai denunciar ele por causa do filho, por causa de algum tipo de entendimento até religioso, do papel da mulher, né? Então, tem toda uma mudança de cultura, de entendimento sobre qual é o papel da mulher na sociedade. A mulher é aquela que tem que aguentar tudo em nome dos filhos, ela tem que abrir mão da vida dela em nome dos filhos, da moralidade dela, da alegria dela de viver. Então, é por isso que a gente tem tantos canais de denúncia, porque a gente sabe que essa vítima ela não vai denunciar, a não ser que ela seja assim, uma revolucionária ou que ela tenha sofrido uma agressão realmente séria, né? Quando uma mulher chega na delegacia para fazer a denúncia contra o marido, ou até uma mãe contra um filho, tem casos que a mãe que chega na delegacia para dizer, olha, eu não aguento mais o meu filho, né? Ele me bate, ele rouba todo o meu dinheiro, ele chega em casa, ele quebra tudo. Então a gente sabe que essa mulher, quando ela chega a falar isso, é porque ela já aguentou aquilo que era, não tinha como aguentar. O limite já foi ultrapassado há muito tempo. Então aí que entra a rede de proteção, os canais de denúncia, né? Nós temos o 180. Então, quando a pessoa liga 180 e faz essa denúncia, mesmo que anônima, ela vai ser apurada, né? Quando você liga no 197, que é o próprio telefone da Polícia Civil, essa denúncia vai ser apurada. Aqui no Distrito Federal nós temos 2 delegacias especializadas no atendimento à mulher. Uma, inclusive, foi inaugurada recentemente. Então, a gente tem uma ali na descida para Taguatinga, para Ceilândia, onde funciona a 15ª DP, e uma outra lá no plano piloto. Mas essas denúncias podem ser feitas em qualquer delegacia, não precisa ser só na delegacia especializada ao atendimento à mulher, que são as DEANs, que a gente chama. Então, nós temos vários canais de denúncia, porque a gente sabe que a vítima tende a não denunciar. Ela tende a não denunciar, agora falando como psicóloga, por questões de adoecimento mesmo, adoecimento naquela relação. Porque ela passa a entender que talvez aquele é o jeito dele de amar, talvez ele vai mudar, e junto com isso vem várias promessas, vem várias tentativas também desse homem mudar e ele não consegue mudar, até que a situação perde todo o controle, né? A gente estava até comentando aqui que tem alguns casos mais extremos que a pessoa ela é muito compulsiva, então ela vigia o celular, olha o histórico do computador, às vezes ela vive meio que num cativeiro, ela não consegue sair de casa, e quando sai, ela é vigiada, né? Então, será que não existiria uma forma disfarçada, como, por exemplo, eu estou no site aqui da Marisa, na verdade, eu estou fazendo uma denúncia para não ficar tão na cara, assim, porque eu acho que também o medo é tão grande, né, de ser pega denunciando da reação do agressor que melhor deixar para lá. Nós temos diferentes tipos de campanha. Tem uma que está tendo agora, por exemplo, que a mulher coloca um X vermelho na mão.
né? Não sei se vocês já viram. Não, E Eu vi aí, a da quando... mão assim. Oi? Eu peguei uma, Eu não consigo ver. Deixa eu aumentar aqui. eu vi uma da mão assim, parece. Eu acho que essa da mão assim é do negro. Da mulher é um X vermelho na mão. Então, às vezes, ela tá numa farmácia, ela pega um batom, ela pega um esmalte, ela risca na mão e ela avisa que ela tá no risco de ser ameaçada, de ser até morta naquela ocasião, né? Mas, normalmente, as pessoas que convivem com essa mulher percebem o afastamento dela, percebem o abatimento dela e precisam denunciar. Precisa haver campanhas de conscientização de denúncias anônimas dessa situação. Então, Né? mas aí nós estamos num momento de isolamento, nessa questão da quarentena. E aí, você há de entender, sabe que aumentou as chances, assim, os casos, a violência aumentou muito, porque elas estão presas dentro de casa e não tem como sair para poder denunciar. Então, nesse momento, a única forma seria uso da internet, fazer lá uma denúncia, ou até o próprio vizinho, né, que escuta o barulho, ir lá e fazer a denúncia, não se omitir, porque ajudar, por mais que mas porque às vezes as pessoas pensam, ela já estão tão acostumadas, ela gosta disso, então eu não vou me meter. E não é assim, não funciona dessa forma, porque você sabe que tem vários casos da mulher, ela vai lá, denuncia, daqui a pouco ela tira, e as pessoas já não querem mais denunciar, e as pessoas já não querem mais denunciar por isso. Mas não funciona assim, gente. A pessoa está perdida, ela ama e ela acredita que aquilo ali é o amor dela. Ou talvez ela está sendo ameaçada mesmo, retira isso. o que você... Ou ela né, até ela acordar, ela precisa de ajuda. Pelo menos é o que eu penso. Né? É um fenômeno, gente, muito complexo. Então, seria muito simplista dizer assim, a mulher está passando por isso porque ela gosta. Ela é uma safada. Ela gosta de apanhar. Isso é muito simplista. Isso é uma expressão da ignorância do outro. Ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de ser desvalorizado. Todo mundo quer ter um amor na vida para chamar de seu, não é verdade? Então, é justamente em busca desse amor que muitas vezes a mulher, não, ele não é esse monstro todo, né? Ele é o homem da minha vida, ele já foi, ele continua sendo. Esse homem da minha vida está em algum lugar dentro dele. Né? Ela acredita. Então, isso, às vezes, ela acredita sinceramente nisso, porque o desejo dela de viver isso realmente é legítimo. Então, é um fenômeno muito complexo que mexe com todos os âmbitos da vida da mulher, de valores que são essencialmente femininos, como, por exemplo, a importância da família, ser o melhor possível para o filho. Pelo meu filho eu aguento tudo, mas tudo que eu tenho está aqui dentro dessa casa. Mas chega uma hora que esse agressor também chega a dar um beijinho, ele não é tão ruim assim, né? Então, assim, é muito complexo. Normal, a maioria dos casos é uma violência reiterada, ela acontece várias vezes até que realmente eles consigam romper essa relação. Né? Muitas vezes a relação não tem como ser resgatada, ela precisa mesmo ser encerrada para o bem de todos, da mulher, do homem, dos dependentes, né? E é isso, é complexo. Não é simplesmente chegar e dizer assim, essa mulher é uma safada, né? Por exemplo, a gente tem um índice altíssimo de registro de ocorrências nas delegacias pela Lei Maria da Penha. Dá um trabalho, você não tem noção. Você ouvir, ter um questionário que ela precisa responder. Nesse questionário que ela responde, ela fala tudo isso, Elaine, que você falou aí. Ele tem comportamentos possessivos, ele costuma te ligar insistentemente. Ele já ameaçou que vai se matar se você largar ele, ou ele já ameaçou que vai te matar se você largar ele. Ele já, sabe? Então, assim, é uma série de perguntas padrão que o Tribunal de Justiça oferece para a gente perguntar para essa vítima, que é utilizado para avaliação do risco que essa mulher está correndo. Então, é claro que um homem que faz uso de substância entorpecente, que tem comportamento possessivo, que já agrediu a mulher antes, que tem antecedentes criminais, que também foi violento com a mulher anterior dele, lá com a namorada ou com a primeira mulher. É claro que essa mulher está muito mais exposta ao risco. Ela está numa situação muito mais desfavorável. Então, a gente vai avaliando cada caso, né? E dá esse trabalhão todo, igual eu estou te falando, na prática. E muitas vezes a mulher retorna, não, doutora, eu não quero mais que isso vá para frente. A gente já se reconciliou. Foi um mal entendido, a gente estava de cabeça quente, eu também não sou nenhuma santa, eu também não sei o que lá. A lei proíbe que a mulher retire essa denúncia no âmbito da delegacia.
Ela não pode fazer isso mais, ela pode fazer só na presença do juiz e a depender do tipo de violência que ela sofreu. Se ela sofreu violência física, por exemplo, ou tentativa de homicídio, alguma coisa, esse agressor vai ser responsabilizado, independente da mulher. Não, senhor juiz, eu vou casar com ele. Você não está entendendo, eu quero ter 10 filhos com ele. Não, ele vai ser responsabilizado. Isso não depende da mulher, da vontade da mulher. Não depende da vontade dela. Uma vez que essa situação de violência foi levada ao conhecimento da autoridade policial ou da autoridade judiciária, esse fato vai ser apurado. Ele vai ser apurado e esse agressor vai ser responsabilizado por isso, né? Então a gente pensa, mas ele é o provedor da casa. Se ele for preso, como é que a gente vai fazer? Ele vai morrer de fome, né? Então tem argumento para tudo quanto é lado, a gente fica tentando ver qual é o menor impacto para essa família. E no caso de ser criança, que a gente começou falando também dos dependentes, né? Quando a criança ela sofre qualquer tipo de abuso, de excesso por parte do educador, né? Ou é o pai ou é a mãe que tem um jeito mais violento de educar, também podem ser feitas denúncias para o Conselho Tutelar. É o Conselho Tutelar que cuida de toda o cuidado da criança, a proteção do menor. O melhor interesse do menor. Entendi. Quando o menor está fora da escola, por exemplo, entendeu? Falando dessa questão da agressão de menor, eu quero perguntar a respeito do seguinte. Como que eu sei, como que eu, por exemplo, a Dani tem um filho, e eu vejo que a forma dela educar é essa, daí ela é muito grossa, o jeito que ela é com ele. E assim, como que eu posso, eu vou lá e falo, não, ela está agredindo, eu vou denunciar. Como que é feita essa definição? Se é uma agressão, só funciona quando é física com a criança? Como é que... Tem gente que dá um tapa e a gente não sabe se é porque se pode ou se isso aí já passou do limite, né? Então... Porque tem gente que nem quer mais dar um tapa porque acha que já está passando já tá a agredir. Então... É que nem eu estou falando, são fenômenos complexos que dependem do livre convencimento do juiz. Hoje a gente tem a lei da palmada, né, que o pessoal falou assim, que não posso mais dar um tapinha no meu filho. Não, gente, não é tapinha. É no caso concreto que a gente vai verificar o nível de sofrimento que essa criança está exposta, o nível de privação de direitos fundamentais que ela está sofrendo. Então, ela está tendo a integridade física dela violada, mas eu estou dizendo de integridade física violada. Ela está indo para a escola toda roxa, né? Ela está privada de ir para a escola, ela está privada do alimento, ela está exposta a situações de violência horrível, ela está exposta ao pai e à mãe usando droga, por exemplo. Então, é o caso concreto, é o somatório de tudo isso, né? Que vai fazer com que, na dúvida, você tem dúvida? Denuncie. Denuncie. Primeiro se municie de provas, porque tudo aquilo que você alega, você tem que minimamente provar, né? Então, hoje é muito fácil provar. Você faz um vídeo do seu celular, você troca mensagens com essa mãe vai te contar que condição o filho dela está vivendo, ou essa criança vai te contar, né? Você vai gravar, nossa, eu ouço essa criança chorando toda noite essa criança berra 2 horas. Grava isso, leve ao conhecimento do Conselho Tutelar. Eles vão ter os procedimentos próprios para apurar isso que você desconfia. Você tem um indício de que está acontecendo alguma coisa fora da normalidade ali. E aí você pega aquilo que te levou a acreditar que tem uma situação anormal, dá o conhecimento à autoridade competente para apurar. No caso da criança, é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai fazer entrevista com os pais, com os vizinhos, com os professores, com a própria criança, né? Tem depoimento especial, que é uma forma diferente de colher o depoimento da criança, e aí vai começar uma investigação. Porque, em tese, não há um lugar melhor para essa criança ficar do que no seio da família dela, convivendo com os irmãos dela, sob o cuidado dos pais. Isso é a regra, mas toda regra tem exceção, como a gente sabe, né? Não funciona. São regras e tem exceções. E essas exceções é um pouquinho, né? Bom, e quando é referente, nós falamos já da mulher, falamos da questão do homem, da criança, e do idoso. Por exemplo, o filho que está lá maltratando a mãe, ou até os próprios avós. Como que funciona essa questão? Para onde eu denuncio, como que eu faço, é no mesmo lugar da mulher?
Olha, aqui no DF, a gente também tem uma delegacia que é mais especializada em apurar crimes envolvendo idosos, né, que é a DECRIM. Mas também a denúncia pode ser feita em qualquer delegacia. Eu, particularmente, não tenho uma expertise nesse assunto, mas eu sei que tem o Estatuto do Idoso, né, que também prevê tipos de violência, também o idoso sofre muito violência patrimonial, é o filho que vai lá, saca o dinheiro dele, né, ele, sei lá, recebe um salário mínimo, mas o filho vai lá, saca esse salário mínimo e compra para o idoso só uma cesta básica, aquele idoso que fica sem condições mínimas de higiene, aquele idoso que fica isolado. É muito triste a situação do idoso quando ele é violentado, né? Também tem os canais de denúncia, também tem uma legislação que protege de uma forma mais rigorosa o idoso, dada a situação de vulnerabilidade dele. E quando a pessoa não denuncia, ela também é uma criminosa por omissão ou alguma coisa assim? Olha, às vezes você sabe que é o caso, você não quer se meter, tá com medo de... Tem muita gente que tem medo de... O primeiro acusador dessa pessoa vai ser a consciência dela, né? Porque ela não vai conseguir dormir sabendo que... O primeiro acusador vai ser a consciência, né? Mas tudo que se alega precisa ser provado. Então, a omissão, ela é mais difícil de ser provada, comprovada, né? Como é que você vai comprovar que você era o vizinho que ouvia, que via e que não tomou nenhuma providência, né? Assim, a título de ter uma penalização mesmo, formal, criminal, né? Ah, não, eu vou responder pelo crime de omissão. Porque, por exemplo, eu moro dentro da mesma casa e estou lá convivendo com aquilo. Aí realmente eu vou responder. Agora, se eu sou o vizinho da frente, tá? Não tem como, porque não tem como provar que eu estava ali dentro do meu apartamento ou dentro da minha casa naquele momento, né? Acho que é mais ou menos isso que você está querendo passar. Tem que ter uma situação, no caso concreto, que comprove a minha omissão. Então, eu vi que aquele idoso estava privado de alimento. Se eu sei que tem um idoso ali que está 2 dias dentro de uma casa ou 3, abandonado, ele não se locomove sozinho, o filho não apareceu lá para levar comida para ele, nem água, e eu sei que ele está lá privado de comida, por exemplo, eu sou uma criminosa tanto quanto o outro, né? Só que é difícil a responsabilização criminal, porque como que eu vou provar que eu sei que dentro da casa do meu vizinho tem um idoso que está sofrendo essa situação? Então, tem um caso, por exemplo, que nós tivemos lá na delegacia, o seguinte, de uma idosa que teve aparentemente uma morte natural. Ela caiu, queda da própria altura, estava tomando banho, caiu. Morreu. Em decorrência disso, foi para o hospital, ficou lá 2 dias, morreu. Aí foi para o hospital. Chegando lá, a gente verificou que ela tinha fraturas que não eram equivalentes, que não correspondiam com a queda da própria altura. Então, muito dificilmente você vai quebrar o seu crânio se você cair no banheiro, né? Ou você vai ficar com o corpo todo lesionado dos 2 lados, porque quando você cai de um lado só, você não cai dos 2 lados. Então, o próprio médico no hospital colocou lá no prontuário dela, colocou assim, espancamento e pontos de interrogação. Então, há uma suspeita de que esse idoso sofreu um espancamento dentro da casa dele. Ele não caiu. Ele não só caiu, morreu porque caiu. Porque a gente tem casos de idosos que realmente morrem porque caíram, né? Sei lá, quebraram ali a bacia, depois ficaram internados, tiveram problema no pulmão e morreram em decorrência daquilo ali. Mas não foi o caso desse caso que eu estou contando. Beleza, vamos começar uma investigação. Olha a dificuldade, como que a gente vai descobrir isso? Sendo que as pessoas que estavam com o idoso são familiares. Então, vamos supor que tenha sido um neto. Quem vai denunciar esse neto desse idoso? O pai do neto? O filho do idoso? Ele está entre a cruz e a espada. E agora? É o meu filho, é a minha mãe? Entende? É muito difícil. Então, na maioria das vezes, quando está no âmbito da família, tende a botar panos quentes. Tipo assim, não vai trazer meu pai de volta, não vai trazer minha mãe de volta, a gente vai ficar só sem se falar, eu não quero ver a cara do fulano nunca mais, eu não vou me meter nisso. Aí sempre tem ali um cunhado, uma namorada do primo que viu e às vezes se prontifica a falar. Mas aqueles que têm laços familiares mais afins, eles tendem a não colaborar. Os crimes que acontecem dentro do âmbito familiar, voltando para o início da nossa conversa, dada a complexidade de aspectos que envolvem afeto. Então, a gente está falando de marido, mulher, de pai, de filho, de avós, né? Então, é muito complexo isso. Então, às vezes, eu prefiro tomar o soco na minha cara do que ver aquele homem que eu amo
virar um mendigo na rua, se entregar ao vício. Por quê? Porque eu prefiro, porque eu amo, porque é a minha escolha. É claro que a gente hoje, como profissional, a gente tende ao máximo a evitar esse tipo de situação, né? A gente não é para preservar uma vida que a gente vai sacrificar outra, mas acontece, muito mais comum do que a gente acha. Em pessoas de nível de escolaridade muito diferentes, pessoas que não têm nenhum tipo de formação, assim, conteudista, que não tem nenhum tipo de entendimento de lei, de direitos, que são poucas, né? Hoje em dia, os meios de comunicação, eles informam bastante. Desde as pessoas, até as pessoas mais esclarecidas. Ela escolhe proteger aquele que ela ama. Ah, que amor louco é esse, que amor é esse, que mulher safada é esse? Pois é. Acontece, né? Acontece. E é uma situação complexa, mais uma vez eu reitero, não é simplista, não é só dizer assim, é porque ela quer, é porque ela gosta, é porque ela gosta mais do agressor do que dos filhos. Não. Se essa mulher está entre o agressor e o filho, ela está vivendo um sofrimento profundo, existencial. Ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio. Né? Eu acho que se a gente tiver um pouco de empatia, a gente facilmente consegue constatar essa situação. E quando a pessoa não quer ajuda, como é que faz? Porque às vezes ela está tão doente, mergulhada naquela situação, que ela não consegue enxergar que ela precisa de ajuda. É igual um alcoólatra que se nega a acreditar que é um alcoólatra. Então, consequentemente, ele recusa uma ajuda. Você está falando da ajuda de quem? De um familiar? De uma pessoa imparcial? Geralmente quem vê é a família, né? Gente que se incomoda é a família, de ver a irmã sofrendo, de ver a mãe sofrendo, de ver alguém sofrendo e tenta intervir. Existem denúncias anônimas, né? Você pode fazer denúncia anônima. Você pega de qualquer telefone, você liga 180, você relata o que está acontecendo e você denuncia. Você denuncia, porque a vítima ela tende a se sentir responsável pelo agressor, muitas vezes. Ela passa a sentir, inclusive, culpa. Não, eu apanhei dele, mas se ele for preso por minha causa, eu vou ser culpada, que mulher horrível eu sou. Entendeu? Ela sente até culpa de ter apanhado. É complexo. Então, assim, o outro, o que tem condições de perceber que aquilo que está acontecendo é muito violento, ele precisa denunciar. Ele precisa denunciar. Mas eu não quero criar um problema, é a minha família, sangue do meu sangue, a pessoa nunca mais vai falar comigo. Então, faça uma denúncia anônima. Né? Porque, infelizmente, algumas vezes, o que é tão alarmante, assim, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui agora, é o seguinte, que embora a gente tenha leis que protegem, que são muito eficazes na proteção do direito da mulher e de seus dependentes, leis que entram, né, nas casas, nos lares das famílias para tentar proteger essa mulher, campanhas atrás de campanhas, alterações atrás de alterações. O que a gente nota? Que o índice de violência doméstica e familiar não diminui por causa disso. Como pode? As pessoas sabem dos seus direitos, as outras têm denunciado mais, mas os índices de violência não caem. Não caem. Então, a Maria da Penha, a dona Maria da Penha, que lá em 2006 conseguiu uma coisa fantástica para todas as mulheres e que vem se aprimorando até hoje, ela não tinha toda essa rede de apoio que as mulheres hoje têm. Mas isso não faz com que as mulheres de hoje não sofram tanta violência ou mais do que a Maria da Penha sofreu. Então, olha como isso chama a atenção na nossa sociedade. Foi criado, né, o tipo penal próprio do feminicídio, que é o homicídio contra a mulher pela condição de mulher dela, né? Aumenta o índice de violência. O que fazer? O que fazer? Eu queria ter a resposta para essa pergunta. O que a gente precisa fazer? Cuidar na formação das nossas crianças? Mudar o nosso entendimento cultural de qual seja o papel da mulher? É a mulher entender que ela não é propriedade do homem? Ela entender que ela não é responsável por ele? Porque isso, gente, é uma coisa simples, mas que às vezes não entra na cabeça da mulher. Tipo assim, olha, se ele for preso, eu nunca vou me perdoar, eu não vou fazer isso com ele. Mas ele é adulto, maior, vacinado, ele que fez. Quem tem que pensar nisso é ele. Quem tem que cuidar do trabalho, mas se eu fizer isso, ele vai perder o trabalho. Mas quem tem que cuidar do trabalho dele é ele. A mulher não é responsável, ela não é a mãe dele.
Ela não precisa apanhar para proteger ele. Isso nunca foi prova de amor. Isso não é prova de amor. Então, você conseguir desmistificar isso, imagina, de 2006 para cá é nada. As mulheres hoje, as novas gerações hoje, começam a se conscientizar disso. Então, a gente tem um bom prognóstico, mas a realidade atual é que os nossos índices não diminuem. Então, por isso a importância de entrevistas como essa, de temas como esse. A gente poderia estar falando de várias coisas, né? E a gente está falando de um tema que é muito importante, porque é muito recorrente na nossa sociedade e causa danos, muitas vezes, irreversíveis. Quando a gente fala de um olho roxo ou de um xingamento, né? Apesar de que não tem como medir, né? Aquele xingamento diário com o olho roxo, às vezes o olho roxo dói menos, né? A mulher se recupera mais rápido do olho roxo do que daquela ofensa moral. Que mexe com a identidade dela, que mexe com a autoestima dela, que faz ela pensar que se ela romper aquela relação e tiver uma outra relação futura, que ela é uma vagabunda. E ela não é vagabunda, ela é uma mulher de família. Como assim? Como assim eu vou terminar o meu casamento? Eu vou me abrir a uma outra relação? Como que a sociedade vai me ver? E que sociedade é essa que faz essa mulher se sentir assim? Porque na maior parte das vezes a mulher também, a sociedade corrobora com isso mesmo. Ela diz, mas você não é uma mulher virtuosa, porque você rompeu o seu casamento. Tem que ser na alegria e na tristeza, no olho roxo ou não, né? Então essa cultura, é mudança de cultura, de representações sociais que a gente precisa ter paciência e atitudes como essa. E você falando isso, lembra no vídeo anterior nosso, nós gravamos um psicólogo com o Alisson, e ele justamente falou essa questão da sociedade julgar. Por exemplo, e aí a pessoa, além dela já estar sofrendo tudo isso que ela sofre dentro de casa, toda essa pressão, essa pressão, e ela pega e resolve, vou largar, não aguento mais, quero viver a minha vida. Quando ela chega lá fora, ela encontra um tipo de sociedade a qual critica ela o tempo inteiro. Não acolhe ela. Que em vez de acolher, não, parabéns, você foi guerreira, você acordou para a vida, não, faz criticar, faz julgar. E aí ela sai de uma certa situação e passa a pior, que ela pode até, acho que é desencadear a palavra correta, uma certa depressão. Porque ela vai começar, eu passei por tanta coisa e agora eu estou passando por mais, eu não aguento mais. E aí sai de um problema entre outro muito pior, né? Então, assim, é uma coisa, não adianta só campanha, só falar, é que nem você está falando. Eu acho que tem que ter eu não sei. Ela precisa de aceitação, né? Essa mulher precisa ser aceita com a história que ela traz, com a história de vida dela. Cada um de nós traz uma história de luta, né? De vida, de luta, de superação. Só que algumas a gente não aceita, a sociedade não está preparada para acolher e para aceitar a mulher na história que ela traz. Então eu tenho 3 filhos, um de cada pai. Mas não é porque ela é muito fácil eu taxar o outro, né? É muito fácil eu pegar o meu casamento e dizer que ele é perfeito, colocar ele no Instagram e dizer que é o amor da minha vida. E isso constrói sofrimento naquelas pessoas que estão enfrentando esse tipo de luta. Porque ela fala, mas não é possível, eu acho que Deus esqueceu de mim aqui, que eu nunca vivi isso. Né? E ela entra à procura daquela relação utópica, ela se submete, porque ela tem tanta vergonha de voltar para a sociedade com esse fracasso, quando na verdade não é fracasso, na verdade é uma história de vida que deu certo até determinado momento e que depois daquele momento para lá só ia dar errado, só ia gerar filhos. Essa história de que eu não vou me separar do pai para não revoltar o meu filho, você quer uma coisa que revolta mais um filho do que ser criado numa condição de abuso? De falta de respeito, dele não ter o sono dele respeitado, dele nunca conseguir dormir tranquilo, dele achar que ele precisa estar lá para proteger a mãe, que senão, no dia que ele não estiver lá, a mãe dele pode ser morta pelo agressor. Isso, é esse o tipo de cuidado que a gente quer dar para os filhos? Isso é melhor do que não separar, do que não me afastar, do que não trabalhar e prover o meu sustento? Então, são questionamentos importantes que a gente precisa fazer, inclusive na hora de acolher uma mulher que vem machucada, né, de uma frustração, de um relacionamento que não deu certo, que foi vitimada, seja psicologicamente, seja fisicamente. E eu, como psicóloga, tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né?
Tenho que dizer que um olho roxo, quanto tempo demora para curar um olho roxo? Sei lá, uma semana? 15 dias no máximo, né? Mas e aquilo que fica aqui dentro na memória? E a decepção de você achar que você ia ser objeto do amor daquela pessoa que te diminuiu, que te traiu, que foi desleal com você, que falou palavras que cortaram a sua alma. Quanto tempo leva para isso curar? Porque isso ninguém vê, isso o vizinho não vê, né? Isso o meu colega de trabalho não vê. Mas a gente às vezes vê essa mulher entristecendo, essa mulher silenciando, essa mulher minguando, e a gente não oferece para ela esse acolhimento que ela precisa nesse momento, né? Dizer, olha, você não é a única, você não está sozinha, seus filhos não vão morrer de fome, seus filhos não vão virar marginais se você tomar uma atitude em relação a isso. Às vezes ela precisa disso também. Muito mais, ela precisa desse encorajamento, muito mais do que de uma denúncia anônima. Claro que se a situação for grave, precisa da denúncia, gente, precisa da denúncia anônima. Esse agressor precisa ser, sei lá, preso em flagrante delito pelo que ele fez. Ele precisa ser responsabilizado, porque é inquestionável que a mulher ela é mais vulnerável do que o homem, pela sua força física, pela sua condição emocional, muitas vezes. Nessa relação, ela é o polo mais frágil. E teve uma pergunta também de uma pessoa do Instagram falando que se ela sair de casa, ela perde o direito dela, porque muitas pessoas acham que vão se quadrar no abandono do lar, que vai perder o direito, né, de dividir os bens, porque ele vai continuar, então ele não vai abrir mão, não vai vender, vai perder a guarda dos filhos. Foi essa a pergunta que a pessoa fez, né, no Instagram. Se ela sair de casa, ela vai perder os direitos dela. Não, gente, não. Abandono do lar, gente, o que é abandono do lar? Abandono do lar é quando você abandona o lar. O que é abandonar? É eu sumir. Existe até essa figura do abandono do lar. Por exemplo, eu saí da minha casa e eu fiquei 2 anos ou mais, acho que o Código Civil prevê 2 anos, eu não tenho certeza. E tem todas as regras, tem o valor da casa, tem todas. Não é só assim, eu me separei, eu vou perder tudo, vou perder a guarda do meu filho, vou perder meus bens da vida toda. Não. Abandonar é fugir, é sumir. Existem casos mesmo que a pessoa ganha porque o outro some e aparece 10 anos depois dizendo que é dono do pedaço. E aí já vai precisar de uma discussão legal sobre o fato. Agora, se você sai da sua casa, que até agora nós estamos falando da esfera penal, criminal, né? Mas existe a esfera civil. Então, se eu saio da minha casa e eu já ingresso com uma ação de separação, ou uma ação de divórcio, ou uma ação de partilha de bens, ou uma ação de guarda dos menores, eu não abandonei. Eu estou buscando uma solução para aquele problema. Ninguém é obrigado a viver com outro a vida toda, especialmente se estiver numa situação disso, né, de violência. Ninguém é obrigado para manter o patrimônio. Vai perder o patrimônio? De forma alguma. De forma alguma. Se a pessoa ficar silente, ela ficar ali, sumiu, ninguém sabe, ela não pode ser nem localizada, né? Tem gente que foge, vai para outro estado, vai para não sei o quê. O marido que foi comprar o pão nunca mais voltou. Voltou quando os filhos já estavam adultos. Olha, esse vai ter um pouco de trabalho. Mas se você sai da sua casa e você vai buscar uma ajuda na esfera civil, vai no fórum, mas eu não tenho dinheiro para advogado. Então, você vai procurar um defensor público no fórum. Vai entrar com uma ação de guarda dos menores. O direito do convívio com o pai e da mãe é um direito da criança. A não ser que um desses pais não tenha condição nenhuma de mesmo. Ele é um risco para o filho. Mas se ele tem, a gente vai tentar fazer uma conciliação para que a guarda seja partilhada. Não existe isso que o filho é da mãe, o filho é do pai. O pai não é um exemplo para o filho, dentro dos padrões que eu gostaria que meu filho tivesse. Não é assim. Claro que eu tenho os meus direitos e o outro também tem. É claro que se eu vivi num regime de união estável, mesmo que não formalizado em cartório, não tem escritura de união estável, mas era notória, todo mundo sabia que eu vivia com aquele companheiro com o objetivo de constituir família. Vivemos assim durante 5 anos. Então, nós temos uma união estável. Eu vou brigar para o reconhecimento dessa união estável, eu vou brigar pela repartição desses bens. Tem os direitos assegurados. Isso é tranquilamente. Essa pessoa não vai perder o direito da casa, muito menos a guarda do filho, porque ela saiu de uma relação que não dava mais certo. Abandonar não é isso.
tá? Temos que desconstruir esse pensamento. Mas foi uma ótima pergunta. É, verdade. São tantos assuntos assim que a gente ficaria horas e horas gravando, porque realmente é um tema assim que tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas, que precisa ser, né, falada. Tem que falar, tem que discutir mais. Eu acho que as pessoas precisam mais falar sobre isso, procurar saber mais, porque eu sei dos meus direitos, eu sei o que eu posso fazer e o que eu posso deixar de fazer, né? Então, assim, eu acho que, da minha parte, nós conseguimos responder todas as perguntas que foram feitas. Se você tiver mais alguma coisa que você quiser falar, alguma coisa que nós não falamos que você acha importante colocar, eu acho que ainda tem mais um minutinho. Você tem? Não, eu já falei a parte mais importante, que era exatamente da importância da denúncia, a importância do acolhimento, dessa situação de violência, da gente não ser omisso, a importância de desconstruir aquela ideia de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso não é verdade. Então, a gente está sendo realmente conivente com a violência e a gente deve, cada um, cuidar para que o outro tenha os seus direitos resguardados também, especialmente se for um outro que está numa situação frágil, uma situação de sofrimento, uma situação de adoecimento, que ele não consegue reagir. Então, por isso a importância de canais como esse. Eu agradeço o convite, espero ter correspondido. Se eu tiver respondido alguma coisa erroneamente, vocês me perdoem, depois eu vou procurar reparar isso daí. Mas a mensagem principal é essa, né? É essa de que a gente precisa nos livrar dessas amarras mentais que nos prendem a situações de violência, que nos tiram a nossa condição de dignidade, né? Seja qual relação for. Nós precisamos procurar viver de forma mais feliz possível, respeitando os direitos uns dos outros, não é isso? E parabéns para vocês pela iniciativa, tá bom? Nós que te parabéns. Espero voltar aqui em outros momentos para falar de outros assuntos. Eu ia falar isso nesse momento. Mas vamos já deixar o convite aberto para depois passar essa pandemia toda, você poder estar aqui. Eu tenho que ir nesse estúdio chique de vocês aí. Sentado aqui no sofá, a gente está tomando uma água, um chá, um café, conversar. Eu sei que nós temos vários assuntos que dá para ser relevante e conversar alguns temas, né? Então nós vamos estar assim no momento te convidando. Tá? E agradecer você, a Elaine também, te agradecer aí. Sim, agradeço demais. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, né? Que muitos acasos sei que vida de policial não é fácil, plantão, enfim. Então, eu agradeço muito você ter aberto, né, as portas aí, ter recebido a gente, né? Ir na humildade e receber a gente e falar sobre esse assunto que realmente é um assunto que é muito pertinente, né? Realmente é um paradoxo, porque nós estamos num momento moderno e isso deveria diminuir, até por causa dos meios de comunicação, as pessoas elas não são mais tão leigas, e realmente é o que você falou, é o contrário, né? Tem crescido a cada dia mais e mais. Então, nós agradecemos muito, de verdade, de coração. E, Alessandra, um beijo e muito obrigado mesmo por ter aberto as portas da sua casa e ter recebido um papo reto aí. Pessoal de casa, eu quero pedir para se inscrever no nosso canal, deixar aí o próximo tema que você quer que a gente, né, converse um pouco, bata um papo. Então, pessoal, muito obrigado e não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou te... é só eu que encerrar aqui. Agora você vai o quê? Eu vou encerrar aqui, que aí você